Boa tarde. Bom, hoje nós vamos começar então o equilíbrio químico parte 3. Para introduzir esse assunto, eu pedi para vocês relembrarem algumas coisas sobre ácidos, sobre bases, né? Porque seria importante para esse momento, né? Mandei uma atividade. Quem não enviou, por favor, me envie ainda no Qmage, tá? E aí vamos começar a falar então da hidrólise salina, tá? Eu vou começar falando para vocês então da hidrólise salina, que é proveniente de uma base fraca e de um ácido forte, tá? O que a gente chama de hidrólise salina ácida, que ocorre quando um cátion, que é o cátion H+ do sal, né, interage com o ânion, que é o hidróxido, que vem da água, e aí dá origem a uma base fraca e a um sal. E não interage com o cátion, que é o H+, que também é proveniente da água. Isso que a gente chama de hidrólise salina ácida, tá? Vamos falar então de alguns conceitos importantes dessa hidrólise salina ácida, tá? Só que para a gente entender melhor, vamos entender primeiro os conceitos. Primeiro, sal sofre dissociação iônica. Por quê? Porque ele já é um composto iônico. Então, é um fenômeno físico, né, que ocorre sempre que o sal ele é colocado na água e aí ele libera os seus íons, né, tanto um cátion quanto uma água, né, e a água sofre o que a gente chama de autoionização, em que ocorre um fenômeno químico, porque a água, que ela é molecular, né? Ela produz de forma espontânea o cátion H+ e o ânion hidróxido OH-, né? Então, daí, se a gente pensar numa equação, numa expressão, nós vamos ter lá H2O sofrendo a ionização e libera H+ mais OH-. Essa expressão a gente já trabalhou muitas vezes. Pedi para vocês pesquisarem quanto às forças dos ácidos, né? Então, vamos retomar isso aí. De forma geral, os ácidos, eles são classificados fortes, moderados ou fracos, né? É assim que a gente classifica os ácidos, em fortes, moderados ou fracos. Essa classificação também está intimamente relacionada com o quê? Se ele é um hidrácido, aquilo que não tem oxigênio, ou se ele é um oxiácido, que tem oxigênio. Os hidrácidos que são fortes são 3, né? HCl, HBr e o HI. Moderado, temos um hidrácido, que é o HF, e os demais hidrácidos são todos fracos, né? Agora, quanto aos oxiácidos, o que a gente tem que fazer? Faz o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, aqueles que derem 0, fraco, 1, moderado, 2 ou 3, forte, né? E quanto à força das bases? As bases, elas são classificadas só entre forte ou fraca, tá? E aí, o que a gente tem? Uma base forte, ela vai ser aquelas que são formadas pelos elementos da família 1A e da família 2A, com exceção do berílio e do magnésio, tá? E as demais bases, elas são todas fracas, incluindo a base que é formada do magnésio e também a base que é formada do, é, do berílio, tá? Então, vamos pensar numa hidrólise ácida, bem simplesinha, tá? Vocês vão pegar para mim uma hidrólise que é formada por um sal chamado sulfato de alumínio, que é quem? O Al2, SO3, 4, 3. Eu vou explicar para vocês aqui e depois eu vou demonstrar resolvendo o exercício, tá? Esse é um sal comum, tá? E aí ele se dissocia e libera 2Al mais 3 e 3SO4 menos 2. São os seus íons, tá? E aí, ao sofrer essa dissociação, né, esses íons vão interagir com a molécula de água, né? E aí, quando interage com a molécula de água, o que a gente tem aí? O Al mais 3, ele é um
ele é o cátion que vai se interagir com a molécula, com a hidroxila da água e vai formar uma base fraca. Sobrando quem? Sobrando H+, tá? Então, dizemos o quê? Que o sulfato de alumínio, ele sofre uma hidrólise ácida, por quê? Porque sobra no meio o cátion H+. E isso ocorre porque o cátion de alumínio, ele pertence à família 3A. E quando ele se reúne ali com o hidróxido, origina uma base fraca, o sulfato de e o ânion sulfato de o SO4-2, né? E aí, por sua vez, o que a gente vai ter? O H+ não se hidrolisa, ele não sofre hidrólise. E o que dá que seria resultado, então, de um oxiácido forte, que seria o ácido sulfúrico, tá? Então, logo, a gente percebe que o quê? Nós temos as presenças dos íons hidrogênio, né? O que deixa o meio ácido, menor que 7, formou uma base fraca, portanto, a gente tem uma hidrólise ácida, tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso fica, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que isso fica. Deixa eu achar essa reação para vocês verem. A reação, então, do hidróxido de alumínio com do sulfato de alumínio com a água, tá? Essa é uma reação bastante simples de entender o que eu disse aí para vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui rapidinho a tela com vocês e vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Deixa eu ver como que fica melhor para vocês visualizarem. Ó, eu achei uma reação igualzinha o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou explicando. Aqui. Deixa eu compartilhar a tela. E aí vocês conseguem visualizar bem certinho o que eu estou dizendo. Ó, o que a gente tem aqui, então, ó? O sulfato de alumínio, tá? Que é um sal que na presença de água vai sofrer o processo de ionização, né? Ele libera Al+3, libera SO4-2, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem o Al+3, que na presença de água, reage com a hidroxila que vem da água e forma o AlOH3, que é uma base fraca. Sobrando aqui no meio, ó, H+. Isso significa o quê? Que, como sobrou H+, o meu meio é ácido. E se ele reagisse com o sulfato, que está aqui, ó, tá vendo? Ele formaria um ácido forte. Então, desse resultado, dessa hidrólise que vocês estão vendo aqui, deste sal, ele é de origem de uma base fraca e um ácido forte. Portanto, nós temos uma hidrólise salina ácida, tá? Então, quando a gente tem aqui o equilíbrio dessa hidrólise salina, deixa eu te mostrar aqui. Não tem a reação. Quando você tem aqui o equilíbrio dessa hidrólise salina, então, você tem o resultado de uma base forte com um ácido, de uma base fraca com um ácido forte, tá? Na apostila de vocês, ele traz aí a hidrólise do cloreto de amônia. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Ele libera NH4 mais, né? E ele libera o Cl menos. Aí o que acontece? Vai reagir aí o Cl, vai sobrar Cl menos, vai sobrar H+, e o NH4 reage com o hidróxido, formando NH4OH, que é uma base forte, e uma base fraca e um ácido forte. Então, aí vocês têm uma hidrólise salina, porque é originada de uma base fraca e de um ácido forte,
tá? A segunda hidrólise que vem aí para vocês é a hidrólise proveniente de uma base forte e de um ácido fraco. E aí a gente vai ter o inverso. Quando isso acontece, se você pegar, vamos pegar aqui uma base forte, vamos pegar aqui o fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio dá certo. O fluoreto de sódio, ele vai liberar Na+ e F-, tá? Se a gente coloca esse sal para se dissociar em presença de água, libera também H+ e OH-, tá? Como é uma base forte e quem é o ácido que é o fraco, o hidrogênio vai se combinar com o F e vai formar o HF, que é um ácido moderado para fraco, e sobra OH-. Quando sobra OH-, o que a gente tem? Nós temos uma hidrólise salina básica. Por quê? Porque vem de uma base forte e de um ácido fraco. O exemplo que a apostila traz para vocês aí é o KCN, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês aqui da apostila de vocês. Aqui. Então, ela traz aqui para vocês o KCN. O KCN, na presença de água, ele libera K+ e o CN-, tá? Ao sofrer hidrólise, né? Ao sofrer hidrólise, a água libera H+, que vai se combinar com o CN-, formando HCN, que é um ácido fraco. E aí vai sobrar o quê? OH-, deixando a nossa solução ácida, tá? Olha aqui, deixando a nossa solução básica, desculpa, porque tem um excesso de OH. Se esse K combinar com essa hidroxila aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos a formação de uma base forte, ok? Então, toda vez que a gente for fazer a hidrólise, você vai sempre hidrolisar o íon fraco, aquele que é proveniente ou da base fraca ou do ácido fraco, tá? Então, nós vimos aí a hidrólise salina básica e a hidrólise salina ácida. Hidrólise salina ácida forma um ácido forte e uma base fraca. Hidrólise salina básica forma uma base forte e um ácido fraco. Tranquilo por enquanto? Acho que essa parte aí não tem muita dificuldade, não tem muito segredo. Formou um ácido forte, a nossa hidrólise salina é ácida. Formou uma base forte, a nossa hidrólise salina é básica, ok? Bom, para continuar, nós vamos ter agora o que a gente chama lá de a nossa hidrólise que é proveniente de uma base fraca e de um ácido fraco. Quando isso acontece, aí nós vamos ter uma diferença, tá? Quando isso acontece, nós vamos ter aí a hidrólise de todos os íons, tá? Vai hidrolisar tanto o íon do ácido quanto o íon da base, tá? Então, a gente vai ter essa estrutura acontecendo. Bom, vamos pegar um exemplo, então, de um ácido, ou de uma hidrólise que ocorre. Quando a gente dissolve, então, um sal em água e reage com água formando um ácido fraco e uma base fraca. E aí, vai hidrolisar tanto o H+ quanto o OH-, tá? Então, se a gente pegar lá, vamos ver, pode ser um ácido fraco e uma base fraca, pode ser o bicarbonato, o bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, NaHCO3. Não, de sódio não dá, porque o de sódio forma um ácido, uma base forte.
Tem que ser um ácido e uma base fraca. Pode ser o de NH4. Isso, pode ser o bicarbonato de amônio. Ou o que a gente chama de... Vamos pegar o cianeto de amônio. NH4CN, tá? NH4CN. Quando a gente pega o NH4CN, o que nós liberamos aí? Liberamos NH4 mais e o CN menos. Observem, o NH4 mais, ele vai originar uma base fraca, tá? Que ele forma o NH4OH. E o CN menos vai originar um ácido fraco, que é o HCN. Então, nós temos aí uma base fraca e um ácido fraco sendo formado. Quando isso acontece, nós vamos ter a formação de uma solução neutra, com pH igual a 7, tá? Então, observe o que nós estudamos até agora. Quando reagiu uma base fraca com um ácido forte, formou-se uma solução ácida, porque houve o excesso de H+. Sempre vai hidrolisar os íons que vêm das substâncias fracas, tá? Quando nós hidrolisamos uma base forte com um ácido fraco, nós tivemos uma substância com pH maior que 7. Por quê? Porque formou um ácido fraco e teve um excesso de OH-. E agora que eu falei para vocês que a gente ionizou uma base que veio de um sal que veio de uma base fraca e de um ácido fraco, a solução ficou neutra, tá? A solução ficou neutra. Por quê? Nós temos aí a formação de íons fracos, dois íons são fracos, então os dois reagem com a água, formando uma solução neutra. Mas, se ocorrer de ter um sal que vem de uma base forte e de um ácido forte, o que vai acontecer? Vai formar todos os eletrólitos fortes. Um exemplo que nós temos é o sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. Quando ele se ioniza, quando ele se hidrolisa, ele vai liberar Na+, Cl-. O Na+, quando ele se junta com a hidroxila, ele forma uma base forte. E quando ele se junta com o Cl, ele forma um ácido forte, que é o HCl. Então, quando isso acontece, que a gente tem aí uma base forte e um ácido forte, tá? Esse tipo de ionização não acontece, tá? Não acontece, porque nessas condições, o NaCl se dissocia em água e libera dois íons fortes, formando o NaOH e formando o HCl. Então, como a concentração de hidrogênio ela vai ser igual à concentração de OH, então não sofreu hidrólise. Nesse caso, a gente fala que não sofre hidrólise, tá? Por quê? As concentrações dos íons se igualam, ok? Beleza? Então, quando o ácido é fraco e a base é fraca, ainda há a possibilidade de ocorrer a hidrólise, porque mesmo que a gente tenha os dois sendo fracos, sempre vai ter uma diferença, tá? Sempre vai ter uma diferença no equilíbrio aí do Ka e do Kb, tá? Então, vai formar uma solução neutra. Mas, no caso dos dois serem fortes, a gente fala que a neutralização não acontece, tá? Isso é o que a gente tem aí para hidrólise, né? De hidrólise de ácido forte, de base forte. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para vocês. Bom, então, para esse primeiro momento, era isso que eu queria explicar para vocês. Só o comparativo entre a hidrólise. Sempre, hidrólise é o processo inverso da reação de neutralização. Então, na reação de neutralização, vocês pegam um sal mais uma água e ela vai formar... vocês pegam uma base mais um ácido e ela forma um sal mais água. No caso da reação de hidrólise, é o inverso. Você vai pegar um sal mais a água e ela vai formar um ácido mais uma base. Se formou uma base forte, um ácido
fraco, hidrólise salina básica. Formou um ácido forte, uma base fraca, hidrólise salina ácida. Formou um ácido fraco e uma base fraca, hidrólise salina neutra. Formou um ácido forte e uma base forte, não acontece a hidrólise, ok? Então, para esse momento, vocês vão fazer para mim o módulo 97, que é a aplicação da hidrólise salina, tá? Muito importante que vocês saibam olhar um ácido e classificar ele como forte ou fraco, tá? Por isso que eu pedi aquela revisão, porque vocês precisam saber classificar se esse ácido ele é forte ou fraco, tá? Então, vocês vão fazer esses 3 exercicinhos aí para mim, de hidrólise salina, em fraca, forte, hidrólise salina ácida, básica, neutra ou a condição que ela não acontece, só o módulo 97 e o resuminho dessa parte, tá? Aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o produto da solubilidade, que é o KPS ou o KS, tá? Aí a gente vai falar então um pouquinho dessa parte. Sempre lembrando que toda vez que vocês falam em hidrólise, nós vamos dar preferência por hidrolisar sempre os íons que vêm de origem do ácido ou da base fraca, tá? Não vai dar preferência para os íons que são originados de ácido ou base forte. Bom? Bom, fico esperando então vocês postarem as atividades para mim e o resumo da aula de hoje. Até a próxima!